tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o tema da nossa reflexão no tempo da criação é a solidariedade com os pobres e excluídos. A Laudato Si fala que não existe duas crises, uma climática, ambiental e outra social. Vivemos numa só crise. E os pobres clamam como a terra clama. O Evangelho nos recorda que os pobres ocupam um lugar central no coração de Deus. Eles não são um problema a ser resolvido, mas irmãos e irmãs que nos revelam o rosto sofredor de Cristo. Estar ao lado dos pobres não é uma opção, mas uma exigência de nossa fé. A exclusão social fere a dignidade humana. Milhões de pessoas não têm acesso ao alimento, à saúde, à moradia, ao trabalho. Em meio à abundância, ainda há irmãos que vivem como descartáveis, invisíveis aos olhos da sociedade. A solidariedade verdadeira não se limita a esmolas ocasionais. Ela exige proximidade, escuta, partilha e compromisso concreto com a transformação das estruturas injustas que geram pobreza e exclusão. Ser solidário é reconhecer que a vida só tem sentido quando é partilhada. A fé cristã nos convida a assumir os sofrimentos dos mais frágeis e a caminhar com eles, para que ninguém fique para trás. Façamos então nossa oração inicial. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor,
Celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato Si. Amém. Lá estava a multidão faminta e triste, contra após mandar embora o que fazer. Porém soa forte e firme a voz de Cristo: dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus revela a misericórdia do Pai. Ele se aproxima dos pequenos, dos fracos, e lhe mostra o seu amor. Hoje, a passagem bíblica nos traz Jesus que se aproxima do cego Bartimeu. Quem proclama para nós é Jair Gomes, membro da nossa Fraternidade Franciscana em Belo Horizonte. O texto bíblico está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Vamos ouvir com atenção. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu. O filho de Timeu estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir. A sua fé curou você.
No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Jesus acolhe o cego Bartimeu com muito amor. Mostra a ele toda a afeição do coração. Assim também nós somos chamados a buscar nos pequenos, nos pobres, a verdade de nossa vocação. São Francisco de Assis descobriu sua vocação quando abraçou um leproso, aquele que a sociedade rejeitava. Nesse gesto, ele passou da amargura à doçura, como ele nos diz no seu testamento, da repulsa à fraternidade. Os pobres e excluídos tornaram-se mestres que o conduziram a Cristo. Ele não via nos pobres um problema, mas um dom. Via no rosto deles a presença do Senhor. Por isso não se envergonhava de mendigar junto com eles, de partilhar suas dores e de viver em sua companhia. Francisco e seus irmãos eram chamados menores, justamente porque queriam se colocar ao lado dos pequenos. Não buscavam privilégios, mas proximidade com os marginalizados. Essa minoridade era a expressão de solidariedade radical. O pobrezinho de Assis nos ensina que a solidariedade não é somente dar algo, mas dar-se. Ele repartia o que tinha, mas, sobretudo, repartia sua vida. O essencial não era o bem material, mas a fraternidade construída no encontro. O encontro com os pobres levou Francisco a compreender melhor o Evangelho. Ao abraçar os leprosos, ele abraçou o próprio Cristo crucificado. Os pobres se tornaram para ele sacramento da presença de Deus no mundo. Essa experiência nos provoca hoje. Como podemos dizer que seguimos Jesus sem tocar as feridas dos excluídos? Como franciscanos, nós só seremos de fato autênticos quando traduzirmos em solidariedade concreta com os pobres os nossos gestos. Em nossos tempos, há novos leprosos, moradores de rua, migrantes, desempregados, dependentes químicos, idosos, povos indígenas ameaçados. A fidelidade ao espírito franciscano nos chama a estar com eles. A solidariedade franciscana é, portanto, semente de esperança. Ao lado dos pobres, construímos uma igreja mais fiel ao Evangelho e um mundo mais humano. O caminho de Francisco nos convida a fazer dos pobres nossos irmãos preferenciais. Nosso Deus derruba do trono o poderoso machista opressor, que rouba e ajunta e massacra, obriga o povo a viver na dor. Eleva os pobres cativos, enchendo sua mesa de vinho e de pão, mostrando o poder de seu braço, destrói a injustiça e a opressão. Hoje refletimos sobre a solidariedade com os pobres e excluídos. Na Laudato Si, Papa Francisco nos recorda que todos formamos uma única família humana e que a justiça social é inseparável do cuidado com a criação. Os pobres e excluídos carregam o peso das desigualdades, o peso das injustiças e da degradação ambiental, muitas vezes vivendo à margem do acesso a recursos básicos, como a educação, a saúde, a alimentação. A solidariedade verdadeira vai além da caridade momentânea. Ela exige compromisso com a transformação das estruturas que perpetuam a pobreza e a exclusão. Como gesto concreto, sugerimos que você dedique tempo, atenção ou recurso a pessoas em situação de vulnerabilidade. Visite uma instituição de apoio, conheça seu trabalho, escute as histórias, compartilhe presença e, se possível, colabore com aquilo que puder. Que cada gesto de solidariedade seja sinal de paz e de esperança, seguindo as pegadas de São Francisco.
gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Na Laudato Si, número 53, o Papa Francisco diz que hoje tudo entra no jogo da competitividade da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Como consequência, grandes massas da população se veem excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem horizontes, sem saída. Rezemos então para que a solidariedade e a compaixão cresçam entre nós, a partilha e a fraternidade. A Rosalva traz para nós, então, uma oração síntese para a nossa reflexão de hoje. Senhor Jesus, Tu que nasceste pobre em Belém e viveste entre os pequenos, ensina-nos a reconhecer em cada irmão necessitado o Teu rosto luminoso e sofredor. Dá-nos um coração sensível, capaz de chorar com os que choram e de alegrar-se com as pequenas conquistas dos pobres. Que nunca fechemos nossos olhos diante da dor dos excluídos. Liberta-nos da indiferença que anestesia, da pressa que ignora e da lógica que descarta. Faz-nos servidores humildes, capazes de escutar e de partilhar a vida com simplicidade. Que o exemplo de São Francisco, que encontrou no leproso a tua presença, nos inspire a viver a solidariedade como estilo de vida. E que, ao cuidarmos dos pobres, sejamos acolhidos um dia em teu reino eterno. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos cada vez mais compreender que os pobres são nossos mestres e que nos ensinam o caminho do reino, que nós possamos cada vez mais nos aproximar deles, vivendo a plena compaixão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.